Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Foi bom? Beleza. Bom estar aqui mais um dia com vocês. Boa Mirna aí com a gente, Du e Febalbi também. Ué, Du e Febalbi, você não ia voltar, não ia ter terminado a licença maternidade aí? Mas conseguiu estar aqui com a gente? Beleza. Que bom, maravilha, ótimo. Beleza, ótimo. Todo mundo aqui com a gente, maravilha. Quem mais está aí? Regimara, Vandina, Márcia. Beleza. Ótimo. Beleza. Vamos esperar o pessoal entrar. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Então, né? Ótimo. Beleza. Quem mais tem aí? Márcia Ferraz, Zela Lamarca, Daniel Volpato. Beleza. Maravilha. Ótimo. Beleza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bem o final de semana. Essa semana nós temos novidades aqui na nossa rotina. Aí. Depois eu vou falando para vocês aí. Vai ter umas coisinhas a mais aí que eu queria que vocês participassem, tá? Para quem está inscrito no meu curso dos Segredos da Suplementação, hoje tem o nosso aulão Tira Dúvidas aí, né? Então, quem está inscrito no curso, não perca, tá bom? Quem já é meu aluno, não perca. Mas aí vai ter mais coisa aí durante a semana, tá? Vão ter coisas aí para rechear a nossa programação. Beleza. Vamos ter um convidado, vou ter um convidado especial, mas aí vai ser à noite, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Um grande amigo meu aí e autoridade na sua área. Mas hoje eu queria falar, né, sobre um outro assunto que que eu vim falando aí ao longo da semana. Não falei exatamente sobre isso, mas que é sobre o assunto do diário, né? Fazer diário, ter um diário, manter um diário, o que é um diário, se é útil ou não ter um diário, né? Por que isso é importante? Porque na semana passada a gente encerrou a semana com o assunto da morte, não é? A gente encerrou a semana com o assunto da morte, dizendo como a morte ela é importante, como é sempre importante a gente manter a morte presente nos nossos pensamentos, como é importante a gente manter a morte presente nas nossas projeções, como é importante a gente saber que a vida tem um limite, que a vida tem uma certa estrutura, isso é tudo muito importante, e a gente conversou um pouquinho sobre isso na sexta-feira passada, no final da semana passada, né? E ao longo dessa semana, né, no final de semana, ao longo ali nos stories, eu fui respondendo algumas questões e eu vi que muita gente falou sobre o diário, né? E eu achei isso fantástico, achei isso impressionante. Por quê? Porque realmente o diário é uma ferramenta que pode ser muito útil pra gente. Por quê? Por um motivo. Olha só, vamos embora. Vamos pensar aqui comigo, pessoal. Junta aqui comigo agora. Isso aqui é importante pra gente entender esse processo, esse mecanismo, né? Esse mecanismo de instalação na realidade. Porque olha só, a vida humana ela tem uma certa estrutura, tem um início, um meio e um fim. Né? É claro. E esse fim ele vai ser dado, né? Um fim material, um fim terreno, vai ser dado com a morte. Depois, essa vida continua e continua sendo a mesma vida. Mas, se a gente consegue dominar uma certa unidade chamada dia, se a gente consegue dominar o dia, né? Se a gente consegue projetar, se a gente consegue estar presente, se a gente consegue preencher o dia, né? O dia mesmo, um dia, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Se a gente consegue preencher esse dia com sentido, se a gente consegue preencher esse dia, se a gente consegue dar sentido a esse dia, provavelmente a nossa semana vai ter mais sentido, os nossos meses vão ter mais sentido e a nossa vida vai fazer sentido no final de tudo. Ou seja, quando a gente chegar no final da vida, quando a gente chegar no dia derradeiro da morte, a gente vai estar mais preparado. Ninguém está 100% preparado para a morte, isso é evidente. A gente vai estar mais preparado se a gente consegue dominar o dia. E uma das ferramentas importantes para a gente dominar o dia, dominar essa mínima unidade, é exatamente o diário, fazer diário. E aqui tem uma coisa que a gente precisa saber sobre o diário. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o diário, isso aqui é importantíssimo. Olha só, vamos lá, pessoal. Uma pessoa que quer amadurecer, ou uma pessoa que está amadurecendo, ou uma pessoa já amadurecida, essa pessoa ela precisa conseguir contar de algum modo. Ela precisa conseguir contar de algum modo a sua vida. Ela precisa conseguir contar de algum modo a história da sua alma. Isso é importante que a gente consiga fazer. Por quê? Porque uma vida que não é narrada, uma vida que não é contada, uma vida que a gente não consegue pegar a unidade narrativa, é uma vida que não vai ter sentido.
A unidade da nossa vida, o sentido da nossa vida, ele aparece quando a gente consegue contar o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo. Então vamos lá, qual que é o enredo da tua vida? Você conseguiria me contar a tua vida, o enredo da tua vida? Em uma frase? Ah, eu sou aquele que me sacrifico pelos demais. Eu sou aquele que quer a fama acima de tudo. Eu sou aquele que acorda de manhã para servir. Eu sou aquele... Você consegue contar? Você consegue pegar o eixo narrativo, o enredo narrativo? Não, eu sou aquele que estou ao lado dos outros para dar sentido à vida dos outros. Você consegue contar a tua história? Você consegue contar, dar uma narrativa? Você consegue dar um sentido através de uma frase para a tua história, para a tua vida? Você consegue ter isso? Você tem isso? Olha, a maior parte das pessoas não tem isso. E se a gente não tem isso, se a gente não consegue contar a nossa história, se a gente não consegue pegar essa unidade da nossa vida, a gente provavelmente vai ficar disperso. Provavelmente a gente vai ter uma vida mais ou menos confusa. Provavelmente os dias não vão tendo sentido, as semanas não vão tendo sentido e a vida inteira não vão tendo sentido, né? E como é que a gente consegue, então, pegar essa unidade? Como é que a gente consegue dar um significado? Como é que a gente consegue dar um sentido? Como é que a gente consegue entender o sentido da nossa história? Bem, uma das ferramentas é fazer o diário. Ter um diário, ou seja, pegar um livrinho, pegar o nosso livrinho, né? Cada um vai ter o seu, né? Cada um vai ter o seu. Tenho meus livrinhos aqui, né? E diário de papel é muito interessante, né? Diário de papel é muito interessante. E a gente vai escrever, tá? E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a técnica... Existem várias técnicas de fazer diário, tá? Diário não é uma coisa que a gente faça assim de qualquer modo, ok? E algum dia a gente vai ter uma conversa longa sobre como fazer diário. Hoje a ideia não é ter uma conversa longa. Hoje a ideia é simplesmente botar isso na cabeça de vocês, que é importante a gente contar a nossa história. E a gente vai conseguir contar melhor a nossa história se a gente anota certas coisas. E a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o que não anotar. O que não anotar. Isso é fundamental. Porque olha só, vamos lá. Eu não falei que pra gente contar, um homem maduro, uma pessoa que quer amadurecer, essa pessoa precisa contar a história da sua alma, precisa contar a história da sua vida. E o primeiro erro que a maior parte das pessoas comete é querer contar a história desde pequenininho, desde criancinha. Esse é o primeiro erro que a gente comete. Quando a gente quer começar a fazer um diário, quer começar a escrever uma autobiografia, é contar a história desde o bercinho, desde pequenininho, né? Desde que você é um bebezinho. Isso não funciona em regra por vários motivos. O primeiro é que você não tem memória, você não vai lembrar. O segundo motivo, e o mais importante deles, é o seguinte, né? É querer, né? Querer dar muita importância, querer canonizar, querer dar um grande valor para coisas que aconteceram na tua infância que você tinha que ter esquecido, que nem fazem parte, ou que não te importam mais. Agora, veja bem, eu entendo que a maior parte das pessoas dá um super valor para a infância porque estão com umas certas ideias na cabeça, estão com alguns fetiches na cabeça, fetiche de que a infância é o momento mais importante da história, traumas da infância vão moldar o seu imaginário para sempre, ou então você tem que se reconciliar com a criança que você foi um dia, ou a sua criança interior tem que vir à luz. Para com isso, é o contrário, você quer amadurecer, o que aconteceu na tua infância, está acontecido, você não vai ter muito o que fazer em relação àquilo, você não tem como pegar aquela coisa ali, né, que aconteceu na tua infância e ressignificar. Isso é uma bobeira. Isso é uma bobeira em geral. Tá? Em geral é uma bobeira. Quanto mais a gente volta para a infância e fica olhando as coisas que aconteceram, deixaram de acontecer, mais a gente se infantiliza. A gente faz o caminho inverso do que eu quero fazer, do que a gente precisa fazer. O caminho que a gente precisa fazer é o caminho de amadurecimento. Você é um agora, você tem uma estrutura agora, você está instalado agora, você tem uma certa força, uma certa fraqueza agora. E o que eu faço com isso que eu tenho agora em vistas de uma projeção de futuro? Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Quando a gente volta, né, quando a gente fica retornando lá na infância, a gente, em geral, se aprisiona. A gente perde força. A gente vai começar a se olhar como uma criancinha. E o que é a criança, se não alguém que tem todas as potências, todas as possibilidades imaginárias e ausência completa de força real? Isso é a criança. A criança é aquele que tem todas as possibilidades imaginárias e ausência de força real. A criança é uma coitada. A criança é uma impotente. A criança não pode nada diante do mundo. A criança precisa sempre de alguém fazendo algo por ela. A criança não é uma vitimista. A criança é uma vítima mesmo. Ponto.
né? Ela não pode nada. É por isso que precisa de alguém ali cuidando dela, cuidando da criança, dando todos os cuidados. Então, quando a gente volta, quando a gente fica olhando muito para a nossa história passada, quando a gente fica olhando muito, querendo voltar, revisitando a infância, reescrevendo, a gente começa a colocar aquilo que já passou dentro do nosso peito, dentro da nossa cabeça, e a gente perde força. Então, ficar voltando à infância é a receita certa para você se enfraquecer. É a receita certa para você não poder nada e achar que pode tudo, tá? Quando você acha que pode tudo, você se enfraquece, porque a verdade é que você não pode tudo. Você não pode ser campeão olímpico de natação. Você não pode ser, né, um modelo de passarela. Você não pode. Tem certas coisas que você não pode. Mas quando você é criança, isso é próprio da criança, é achar que você pode tudo. Amadurecer é fechar possibilidades. É saber que você não pode tudo. Isso é a maior maravilha da vida. Não poder as coisas é a maior maravilha da vida. Quando você chega num estacionamento no shopping, você tem várias vagas que você pode botar o teu carro, você, em geral, se perde. Você perde tempo. Você não consegue, porque é muita possibilidade. Quando você tem uma vaga, você vai lá com sede, aquilo e pá, faz uma baliza e estaciona. Então vai lá de frente, vai lá, hey, pá, estaciona. Você não tem dúvida. Você vai lá e executa o que você tem que executar. Não ter possibilidades na vida é fantástico, isso é próprio da maturidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai escrever um diário, né, é parar com essas coisas de infância. Ah, vou escrever aqui a coisa que aconteceu na minha infância. Ah, minha mãe brigou comigo quando era pequenininho. A minha irmã fechou o computador quando eu estava fazendo um trabalho de escola. Ah, meu tio foi lá e me molestou. Sei lá, vai. Porra, isso passou. Isso aqui não... Você vai ficar nutrindo essas coisas todas, você ficava requentando isso, você vai infantilizar, você perde força, você perde energia. Isso não funciona. Isso não funciona. Então a gente tem que jogar para frente, para além. Então a primeira coisa do diário é não ficar revisitando a infância, né? Senão a gente vai ter todos os motivos, preste atenção, todos os motivos para ser um coitadinho. Para ser um coitadinho. Quem fica revisitando a infância quando reescreve a própria história vira um coitado, um pobrezinho diante do qual ninguém vai ter pena. As pessoas vão passar por cima de você igual um trator, vão olhar para você com desprezo e vão ter razão. Vão ter razão, porque você está querendo se infantilizar, querendo que tenha um peninha, porque você, quando tinha 6, 7 anos, né, a sua mãe fechou a porta no seu dedo e não foi lá ajudar você. Ah, você ficou com dorzinha no dedo. Paciência, já passou, vamos embora, vamos para frente. Agora você tem que respeitar a tua mãe, tem que amar a tua mãe, acabou essa história. Tá entendendo? Então, ninguém vai ter peninha dessa tua história passada, porque essa história não está presente, você está entendendo? Não está presente. Ela está presente de um modo muito simbólico, muito remoto, e você tem todas as ferramentas, se você quiser, você tem todas as ferramentas para ir lá e dar um outro sentido para a tua vida, dar um outro sentido para a tua história, que não aquele aprisionamento infantilizante. Isso a gente tem que matar, beleza? Então, tá feito. Pronto, não vamos ficar falando de infância aqui. Agora, você pega o teu diário, e tem várias formas, você pega o teu caderninho, e tem várias formas de fazer um diário. Uma delas, né, uma dessas formas de fazer o diário é uma forma muito interessante. Você começa a escrever, né? Uma vez eu estava fazendo um diário, né? Estava lá na residência médica, né? E estava escrevendo, não tinha nada a fazer, né? Não tinha nada a fazer ali, estava lá, escrevendo. Aí chegou um professor, né, bastante sarcástico, que não gostava de mim, e falou assim: ah, tá escrevendo aí só para quando você morrer, pegarem isso aí, lerem e acharem bonito a tua vida. É isso aí. Essa é uma das formas de fazer diário. Em algum momento da nossa história, a gente não vai botar exatamente aquela bosta que a gente é, porque senão a gente vai ficar deprimido. Né? A gente não põe exatamente o que a gente é. A gente pode dar, veja bem, aqui com muitas aspas e com uma certa licença poética, a gente pode dar uma certa falseada na nossa história. Mas não porque a gente está se confundindo, mas com um certo desejo literário, com um certo desejo da gente se tornar algo que a gente ainda não é. Esse é um jeito de fazer diário. Então, uma das formas de fazer diário é um diário de expectativas. Isso não é um problema. Isso a gente pode fazer por algum tempo. Então, por exemplo, hoje, né, eu desejaria, eu gostaria, eu pensei, eu pretendia, não tem problema. Um diário de expectativa é um diário que dá pra gente, num certo momento da vida, um projeto. O que eu quero ser? O que eu quero me tornar? Como eu quero que os outros me vejam? Quem eu quero ser diante dos outros? Isso é projeção. Isso é um elemento constitutivo da vida humana. É instalação e projeção. São conceitos do Julián Marías, o espanhol. Vocês sabem que eu adoro ele. Então, instalação e projeção. A gente só consegue projetar em alguns momentos se a gente inventa. Então, o diário ele serve também para inventar a nossa história. Isso é maravilhoso, é fantástico. A gente não precisa só botar o que aconteceu. Porque isso é agenda. Eu não quero fazer uma agenda, você tá entendendo? Eu quero um diário. Eu quero um diário, tá? A agenda é,
12h50 eu vou entrar no Melhor Família do Mundo, 1h10 eu termino, o Dario vem aqui, eu vou almoçar com ele, eu me despeço da minha irmã que está aqui na frente, depois eu... Isso é agenda, eu não quero agenda. Agenda a gente já sabe o que a gente tem que fazer, isso aqui é outra coisa. Agenda é outra coisa, tá? Agenda serve para que a gente organize aquela parte irrelevante da nossa vida. É para isso que serve a agenda. Quando você já sabe o que você tinha que fazer, né? Aí você vai lá e põe na agenda, né? Aí você põe na agenda para fingir que você vai ver a agenda. A agenda tem uma importância pequena nesse momento da nossa história, do nosso amadurecimento. O importante aqui agora é fazer diário, tá? E eu não quero que você não precisa ter um baita talento literário. Você não precisa escrever bonito. Você não precisa saber conjugar lá todos os verbos. Você não precisa usar vírgula no lugar certo. Você pode escrever até com certeza com N e tudo junto. Não tem problema não, tá? Você simplesmente vai botar ali no papel a sua projeção. O que você gostaria de ter feito nesse dia? Inventar um pouco a sua história. Você vai vendo que se você faz isso por um ano, você começa estranhamente a ser aquilo que você inventou que você seria. Estranhamente, você começa a se aproximar daquele Ítalo, né? Ou daquele Fabrício, daquela Gisele, mais ou menos imaginária que há um ano você estava escrevendo. Eu desejaria ser inteligente se eu tivesse... Você vê que um ano depois você começou a chegar próximo àquele personagem. Você começou a chegar próximo àquela figura mais ou menos fantástica, mais ou menos ficcional que você criou. Por quê? Porque existe aqui um princípio psicológico que é o seguinte: a gente tende a olhar para onde os outros estão olhando. Esse é um princípio psicológico. Se entra um sujeito aqui no meu consultório, tá com o zíper aberto da calça, eu olho para o zíper dele, ele vai tender a olhar para lá também. Se o sujeito entra aqui no meu consultório e eu começo a olhar para um lugar da vida dele que ele não está acostumado a olhar, mas um lugar ali onde ele é bom, onde ele é nobre, onde ele é digno, onde ele é honrado, ele fez coisas boas, ele começa a olhar para aquele lugar, ele começa a ser aquilo também. Se, ao contrário, eu olho para a vida dele só para as tragédias, para a pequenez, para a coitadice, né? Ou seja, se eu fico olhando só porque ele faz de bosta, ele não sai dali nunca, porque é para ali que ele vai olhar, é aquilo que ele vai imitar, é aquele modelo que ele tem diante dele. Então, quando a gente escreve no nosso diário, aquele que a gente gostaria de ser, ou aquele que a gente gostaria que soubesse fazer certas coisas, ou aquele que a gente gostaria que fosse visto de um certo modo, ao longo do tempo, a gente começa a ser, a fazer e a aparecer desse mesmo modo que a gente escreveu. Isso é estranhíssimo, mas isso reflete esse princípio psicológico. Por quê? Porque uma vez que a gente começa a olhar para esse Ítalo projetado, para esse Ítalo possível, para essa Mônica projetada, para essa Mônica possível, para essa Letícia projetada, para essa Letícia possível, aos poucos, pouco a pouco, a gente começa a se aproximar existencialmente desse aí mesmo, que a gente começou a ficcionar, que a gente começou a inventar. Isso é a função do diário na nossa vida hoje. Então, junto a tudo que eu estou falando, banho frio, ser forte, fazer crossfit, suplementar, rezar, dar esmola para mendigo, olhar para filho, deixar de ser chata, deixar de reclamar, parar de reclamar realmente, trabalhar. Vamos começar a botar um outro elemento aqui. Esse sim já dá um pouco mais de trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque você vai precisar sentar para fazer. Esse você vai precisar recrutar, né? Você vai precisar recrutar a sua inteligência. Você vai precisar recrutar talentos que talvez você não tenha, talentos literários. Esse você vai precisar, inclusive, comprar um caderninho. Não precisa ser um caderninho tão bonitinho assim. Quando você, caderninho é lindo aqui. Eu fui lá na Home e trouxe para mim. Esse caderninho é lindo. Você pode pegar uma caneta, qualquer uma. Pode ser uma Bic. Não precisa ser a Parker 51 ali, caneta tinteiro. Não precisa. Mas você vai precisar de um pouco mais de esforço. Porque você vai precisar sentar em algum momento do teu dia, né? Sentar em algum momento do teu dia e escrever. Ítalo, quanto eu preciso escrever? Eu preciso escrever 20 páginas? Mas não, você não precisa escrever 20 páginas. Você não é um Julian Green, você não está escrevendo um diário enorme, extenso. Não, você está começando um exercício. Né? Não é um exercício de autoconhecimento, veja bem, não é um exercício de autoconhecimento. É um exercício de projeção. É muito mais importante nesse nosso momento. Porque para você se autoconhecer, criatura amada, eu já sei quem que você é. Né? Você também já sabe quem você é. Né? Então, não é se conhecer agora, é se projetar. Isso é mais importante. Quando a gente se conhece, a gente, em geral, vai olhar para aquele lugar de miséria. Isso a gente já sabe. A gente vai continuar, vai ficar ali, patinando, preso.
Ou pior, a gente pode olhar para a criancinha que a gente foi um dia. A gente vai olhar só para nossas impotências. Vai olhar só para nossas incapacidades. Não, não. Eu quero projeção. Eu quero vetor. Vetor e projeção. Para cima. Algo que você queira fazer, que você gostaria de fazer, que você gostaria de ser, que você gostaria de entregar. Escreva isso. Né? Vai dar um trabalho. Então, quanto? Um parágrafo tá bom. Né? Um parágrafo. Tem dia que você não vai conseguir escrever mais do que 2, 3 linhas. Tem dias que você vai estar empolgado. Você vai tocar no nervo da tua história e você não vai conseguir parar de escrever. Isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer daqui a uma semana, isso pode acontecer daqui a um mês. Em algum momento você vai pegar no nervo da tua história e falar, cara, tá por aqui. É isso aqui. Aí você vai verter em 5, 10, 20, 30, 40 linhas ali. E você vai olhar e vai ler aquilo e falar, puta, eu gostaria de ser esse sujeito aqui. E aí você vai corrigindo aquilo ao longo dos dias, você vai corrigindo aquilo ao longo das semanas, você vai corrigindo aquilo ao longo dos meses. Então vamos lá, pessoal. Fazer diário sem colocar um fetiche pela infância, sem colocar um fetiche na fraqueza, mas o contrário. Instalação, vetor e projeção. Instalação, vetor e projeção. Boa, pessoal, é isso. Espero que nessa segunda a gente comece aqui, né, o nosso diário. Olha aqui, perguntando, só para finalizar, isso não cria uma máscara? Claro que cria uma máscara. Essa é a ideia. É você projetar, mas não uma máscara. Porque você não vai estar se enganando, você vai estar tendendo, você vai estar tensionando, você vai estar querendo chegar lá de tal modo que daqui a 2, 3 anos não seja uma máscara, mas seja suas próprias feições. Seja o seu rosto verdadeiro que encarna aqueles traços que você gostaria de portar na sua face, portar no seu porte, né? Portar nos seus braços. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e amanhã voltamos com mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.